Bom dia, turminha! Eu sou a professora Luciana Alencar e hoje a gente vai dar início à nossa segunda aula de História. Ei, tia, e o que foi que a gente estudou mesmo, hein, na aula passada? Na aula passada, nós estudamos sobre um pouquinho da Idade Moderna e vimos algumas características e transformações que aconteceram, e uma delas foi o Renascimento Cultural, ou Renascença, que é o segundo capítulo do seu livro. Então, vamos começar? Para início de conversa, vamos entender o termo Renascimento. O Renascimento foi um movimento cultural intenso que se iniciou lá em meados para finalzinho do século XIV e se estendeu até o século XVI. Teve início nas cidades italianas, mas que depois se propagou por toda a Europa. Novas ideias, valores e pensamentos surgiram nas artes, nas ciências, na filosofia e na literatura, entrando assim em choque com o antigo modo de pensar do homem medieval. Mas afinal de contas, por que esse nome Renascimento? Qual a sua origem? E quem renasceu? Bom, os pintores, os artistas, os cientistas da época achavam que a Idade Média teria sido um período em que a cultura praticamente teria desaparecido. Por isso, esse período ficou conhecido como Idade das Trevas, por considerar que naquela época a cultura inexistia. Eles acreditavam que ao ignorar a produção medieval e valorizar as obras dos gregos e dos romanos, estavam fazendo renascer a cultura. Daí o nome Renascimento. Para que a gente possa entender direitinho o pensamento do homem medieval para o pensamento do homem renascentista, vamos acompanhar essa tabela. Comparando os valores medievais aos novos valores renascentistas que estavam surgindo na época, podemos perceber a diferença do pensamento do homem medieval para o pensamento do homem renascentista. Primeiro, durante a Idade Média, o tempo pertencia a Deus. Assim, é pecado emprestar dinheiro a juros, ou seja, cobrar juros pelo tempo em que ele teve emprestado. Já no período renascentista, o homem mudou essa forma de pensar. O tempo agora pertencia ao homem, que deve, portanto, usá-lo em benefício próprio. Segundo ponto, a fé no período medieval é a mais importante do que a razão. Já no período renascentista, a razão e a fé são importantes, porém a racionalidade se destaca. Terceiro ponto, as ações coletivas são valorizadas. As pessoas consideravam-se membros da cristandade. Já no período renascentista, valorizava-se o talento, a capacidade de cada um, que a gente chama de individualismo. Quarto ponto, Deus está no centro das atenções. E esta ideia é o que a gente chama de teocentrismo. Enquanto isso, no pensamento renascentista, o homem está no centro das atenções e não mais a figura divina de Deus. Esse novo pensamento é o que a gente chama de antropocentrismo. Quinto ponto. Durante o período medieval, o corpo humano era visto como fonte de pecado e não poderia ser mostrado ou exaltado. Já no período renascentista, o corpo humano ele é uma fonte de beleza e é por isso que muitos artistas da época pintaram ou esculpiram muitos corpos nus. Nesse período de grande transformação cultural, surgiu também o humanismo, que foi um movimento que propunha o estudo dos autores antigos, gregos e romanos, para, a partir deles, construir um novo conhecimento do homem e do mundo. Os humanistas rejeitavam a cultura dominante, influenciada pela Igreja e pelos textos medievais. Os humanistas entraram em choque com esta cultura teocêntrica lá do período medieval, que colocava Deus no centro das preocupações das pessoas.
Os humanistas valorizavam a cultura antropocêntrica, que enaltecia o poder do ser humano no próprio destino. O Renascimento italiano pode ser dividido em 3 fases: o Trecento, o Quattrocento e o Quinquecento. Vamos agora conhecer os principais artistas renascentistas e eu tenho certeza que você já ouviu falar de alguns deles. Donatello é considerado o primeiro dos grandes escultores renascentistas. Outro grande artista da época foi o Sandro Botticelli. Foi um dos principais pintores da cidade de Florença no período do Quattrocento. Uma de suas obras que ficou muito conhecida foi esta aí, O Nascimento de Vênus. E eu tenho certeza que você já ouviu falar dele. Leonardo da Vinci, pintor, escultor, arquiteto, cientista, engenheiro e inventor. E pintou obras como Mona Lisa e A Última Ceia. Mona Lisa, também conhecida como Gioconda, é a pintura mais famosa do mundo e a mais visitada do Museu do Louvre, em Paris. Seu sorriso misterioso atrai o olhar do observador. Outro artista muito famoso é o Michelangelo, que foi escultor, pintor e arquiteto. É conhecido como poeta do corpo por esculpir estátuas com vários detalhes minuciosos do corpo humano, e uma das suas esculturas mais famosas é a de Davi e Pietà. Já na literatura, o Renascimento alcançou também muita importância. A seguir, vamos conhecer alguns escritores renascentistas, como o poeta português Luís Vaz de Camões, o escritor espanhol Miguel de Cervantes e o dramaturgo inglês William Shakespeare. E todo mundo conhece esse daí porque ele foi autor de uma das obras mais famosas do mundo, que é Romeu e Julieta. É isso mesmo, gente. William Shakespeare ficou muito famoso por escrever peças teatrais como Romeu e Julieta. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar na história de amor de 2 jovens, um romance proibido, que teve um fim muito trágico. Outra de suas peças foi Hamlet, que conta a história de um jovem príncipe que busca vingar a morte de seu pai, que foi assassinado pelo próprio irmão. Em uma das cenas desta peça, o príncipe Hamlet diz: ser ou não ser, eis a questão. Passando para a área das ciências, entre os séculos XV e XVI, muitos humanistas se interessavam pelo estudo da anatomia, ou seja, o estudo das estruturas dos seres vivos. As dissecações, que era separar as partes de um organismo com o objetivo de estudá-las, despertavam o interesse de artistas e cientistas. Porém, na época, a dissecação de cadáveres era combatida por teólogos cristãos que entravam em conflito com os humanistas. Já na astronomia, destacamos o astrônomo e sacerdote polonês Nicolau Copérnico, que propôs a teoria heliocêntrica, segundo a qual a Terra e outros planetas se movem em torno do Sol. Essa teoria contrariava a interpretação bíblica da época, pela qual o Sol se movia em torno da Terra, que era chamada teoria geocêntrica. Bom, gente, agora através dessa imagem a gente vai entender melhor a diferença das duas teorias. Na primeira imagem, nós temos a teoria geocêntrica, uma teoria medieval, em que baseava-se na ideia de que o Sol se movia em torno da Terra. Já na segunda imagem, temos a teoria heliocêntrica, defendida por Nicolau Copérnico, uma teoria renascentista, na qual defende a ideia de que a Terra e outros planetas se movem em torno do Sol. Bom, gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode me chamar lá no WhatsApp, ok? Agora você vai fazer a atividade e me enviar.
Um super beijo e até a próxima aula!